Fala galera, boa noite. Gravando esse vídeo aqui para comentar um pouquinho sobre o que a gente pode esperar para amanhã, né? Essa semana é semana de dado de inflação aí nos Estados Unidos, né? Eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco aqui sobre isso, né? Então, para começar, né? Que se você não assistiu o vídeo que eu fiz sobre o resumo da semana, minha análise de ondas de Elliott, você pode voltar no canal aí, Elliott Wave Forecast Podcast, e dar uma conferida, tá? Então, não vou comentar ondas de Elliott aqui hoje, não. Vou comentar mais do cenário da inflação, né? Um comentário mais macro, né? Normalmente eu publico meus comentários macros no meu canal do Substack, que é o Market Sentinel, mas decidi gravar um vídeo aqui porque eu acho que vai ser mais fácil, né, de comentar. Então, começando aqui pelo S&P, o que a gente viu hoje foi um mercado de alta, né? O mercado fechou positivo, com um certo otimismo, né? E o que foi interessante notar é que o VIX, né? Eu coloquei aqui embaixo o VIX e o Put Call Ratio, né? Que é a razão de puts e calls, né? No mercado americano, né? Tanto o VIX quanto normalmente eles têm correlação alta, né? São dados que, enfim, tratam mais ou menos da mesma coisa, né? Opções. E a gente viu que o VIX hoje fechou com alta também, né? De 4% e o Put Call Ratio também fechou com alta de 14%, né? O put call ratio ele se move com uma porcentagem mais alta, né? Então o rate of change do PCC, né? Que é o, enfim, essa palavra não é boa, né? Mas o put call ratio é mais alto, né? Do que o do VIX ou do que a bolsa de maneira geral, né? Então subiu hoje 14%, que é dentro do normal, vamos dizer assim, do dado, né? Dessa curva. E o VIX também, né? O VIX subiu 4%, o que, na minha opinião, indica que o mercado não sabe, se precaviu, né? Apesar do otimismo do S&P, o mercado decidiu se proteger aqui com opções, né? Para o que vai acontecer amanhã, né? E o que eu acho que vai acontecer, e aqui eu já abro minha tela com aqui alguns dados que eu tenho sobre a inflação, né? Alguns dados que eu monitoro para antecipar o que é que vai acontecer com a inflação. Então, para começar, a gente vai começar falando da inflação, né? Essa linha vermelha aqui é a inflação anual, né? Medida no comparativo com 12 meses. Né? Então, eu vou até desligar aqui rapidamente a variação mensal. Então, o último dado foi de queda, né? Então, a gente teve uma queda em relação anual de 0,60, né? No dado. Então, ela saiu de 9,1 para 8,50, né? Então, a inflação está ameaçando fazer um topo, né? Óbvio que a gente teve outros momentos que a inflação deu uma desacelerada aqui, né? Enfim, mas é a primeira grande queda desde que a inflação começou a galopar aqui, subir forte, né? Tava subindo, 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 aí teve essa queda aqui, que foi lá em maio, né? De maio, de abril, não exatamente, não consigo identificar aqui de cabeça, mas teve essa queda e depois continuou subindo. Então são o quê? Quase 12 meses aí de alta, né? Da inflação e pela primeira vez, agora em julho, né, em agosto, a gente teve uma correção, o dado de julho, né? O dado de julho que sai em agosto. A gente teve uma correção significativa da inflação, né? A gente vê isso no dado mensal também, né? Uma queda brutal na comparação com o mês anterior, né? Então a inflação caiu 1,3, né? No índice aqui, em relação ao mês anterior, né? Então agosto em relação a julho caiu 1,3, né? É uma queda bem expressiva aí, se você voltar aqui. A gente só teve uma queda tão expressiva assim lá na época do Covid, né? Quando a gente teve aquele momento deflacionário, né? Por um instante a gente teve uma retração muito grande do consumo e aí causou deflação, né? E o que é que influencia na inflação, né? Várias coisas, né? Para começar, o preço do petróleo, né? O petróleo, apesar de estar subindo recentemente, né? Vou até voltar aqui e olhar só o petróleo aqui rapidamente. Tá o UK Oil. Então o petróleo influencia na medida que ele impacta o preço da gasolina, né? Poderia estar mostrando aqui o preço da gasolina, mas vou focar aqui no petróleo, né? Então, apesar de
ter tido uma semana de alta aí, os últimos 3 dias, três dias de negociação foram 3 dias de alta, a gente viu o petróleo em queda, né? Comentei o petróleo também no vídeo sobre ondas de Elliott. Vocês estão vendo minha contagem aí, eu não vou comentar ela, mas recomendo que você veja o vídeo que eu publiquei no domingo. Uma outra coisa que vai impactar com certeza na inflação são a questão de alimentos, né? Então, aqui, óbvio que isso aqui é um índice específico, né? Não é um índice de preço de alimentos, né? Não é o dado de inflação, né? De alimentos, mas com certeza é um bom guia aqui pra gente, né? Que são os índices de commodities agrícolas e o commodity de grãos, esse aqui, né? Se eu não me engano. Ah, não, de energia, né? Eu não precisava nem ter olhado petróleo, né? Então, bacana. Então, tanto o índice de commodities energéticas, que é esse azul aqui, quanto o índice de commodities agrícolas, que é esse verde, eles já estão em queda desde maio, né? Apesar de que no evento mais recente aqui, o índice de commodities agrícolas foi de alta, né? Mas não foi uma alta tão expressiva assim, né? A ponto de impactar muito na inflação. E aí a energia, o custo de energia tem caído em relação à máxima lá de maio, né? A gente teve um estresse máximo enfim, do petróleo e da guerra e todas essas coisas que puxaram a inflação para cima também, né? Então, mais um sinal aqui, né, com esse movimento de queda, de que provavelmente a inflação deve estar arrefecendo, tá? Uma outra coisa que impacta muito também é o custo de aluguéis, né? E, enfim, um modo de a gente ver uma retração na economia, principalmente no setor de construção, é olhando a cotação aqui do preço preço de madeira, tá? Futuros de madeira aqui. Se vocês repararem aqui, essa linha verde é o futuro de madeira, tá? E essa linha vermelha é a inflação. Se vocês notarem, a correlação é bastante significativa, né? Eu vou até colocar isso aqui no estilo de linha, né? Que tá com um degrau, botar linha simples para ficar mais claro que existe uma boa correlação aqui do preço da madeira, né? Que é o principal material de construção dos Estados Unidos e da inflação, que é a linha vermelha, né? Então, inclusive, é uma boa métrica para antecipar os movimentos da inflação, né? Como o mercado imobiliário é um mercado que impacta diretamente na inflação também, né? No cálculo da inflação, e também indica a aceleração ou não da economia, né? Então, quando os futuros de madeira caem, indicam que o mercado de construção está desacelerando, né? Então, provavelmente vai aumentar um pouco o desemprego e tudo mais, né? E é isso que a gente está vendo aqui, né? Então, uma queda significativa aí desde fevereiro, né? Nos futuros de madeira aqui, indicando uma desaceleração forte aí do setor imobiliário, né? De construção, principalmente. E aí eu já recomendo você também ler no meu canal do Substack o artigo que eu publiquei no sábado sobre o mercado imobiliário americano. Tem vários sinais aí importantes que o mercado imobiliário americano está dando e que eu comentei, tá? Nesse canal do Substack. Convido você para ler. Que mostra outros dados aqui do setor que indicam também desaceleração do setor, que também vai provavelmente contribuir aí na queda da inflação, né? Então, sempre que a gente tem uma queda aqui do custo dos futuros de madeira, né, a gente tem uma desaceleração da inflação, né? Deixa eu ver aqui, outro dado que eu possa comentar, que possa ser interessante. Isso aqui eu não lembro o que é de cabeça, deixa eu olhar. Isso aqui acho que é do setor imobiliário também, né? Se eu não me engano, vamos ver o que é isso aqui. É venda de casas, né? Isso aqui eu comentei no artigo, tá? Eu recomendo que vocês deem uma olhada, né? Então, o setor imobiliário, ele tá corrigindo bem, né? Isso aqui é o quê? Esse aqui é o índice de expectativa da inflação, né?
Então, do Federal Reserve. Então é um outro dado que está mostrando aí que a expectativa sobre a inflação do mercado é de queda, né? Então fez topo lá em junho. E tanto o dado de julho quanto o dado de agosto eram dados de expectativa de queda da inflação, né? O dado de julho acabou vindo um pouco de alta ainda, né? Foi uma surpresa negativa para o mercado. E o dado de agosto, aí sim, ele veio confirmando aí a expectativa de queda para esse dado de inflação, né? Essa expectativa, né? Aqui o yield, né, de 2 anos dos títulos americanos continua em alta, forte, né? Muito puxado pela fala do Jerome Powell, né? O último discurso importante dele que virou notícia, viralizou, ele usou, enfim, ele teve um viés bastante hawkish, né? Bem indicando que vai continuar subindo juros, né? Então por isso que o yield aqui de 2 anos continua subindo. A gente ainda tem aquela tal da inversão da curva, né, dos juros de 10 anos com juros de 2 anos, né? Ainda tá acontecendo, mas eu acho que isso foi um movimento muito puxado pela fala do Jerome Powell, né? Pelo menos nesse movimento mais recente. Né? Eu acho que amanhã, se a gente tiver um dado de queda da inflação, né, indicando deflação mais uma vez aí, vai ser bastante bullish para o mercado, né? Provavelmente essa curva aqui vai fazer topo também. Bem, essa é a minha expectativa, né? Eu acho que amanhã a gente vai ter mais um dado aqui, todos os indicadores aqui que eu uso para tentar antecipar aí os dados de inflação. Eles estão mostrando que tem uma boa chance da inflação continuar desacelerando. E amanhã a gente tem um dado novamente de queda de inflação, né? E o que vai ser bastante positivo para a bolsa americana, né? Então, voltando lá aqui no S&P, provavelmente vai ser positivo aqui para a bolsa. Vamos ver como é que o mercado reage, tá? A um dado positivo. Basicamente era isso que eu tinha para falar, né? Eu acho que só para não perder o embalo aqui, eu comentei sobre o ondas de Elliott no índice, né? E comentei que ele ia continuar subindo, né? Comentei isso no domingo, né? Hoje o pregão de hoje foi de alta bastante expressiva, e possivelmente ele fez um topo aqui, tá? Então provavelmente o que a gente pode ver, mesmo que amanhã seja um bom dia, né? Talvez a gente possa ver mais um dia positivo, né? Largando mais uma sombra aqui para cima, né? E aí depois a gente teria uma correção aqui, tá? E posteriormente mais um movimento de alta. Essa é a minha expectativa aqui pro índice, né? E quando a gente olha aqui o nosso indicador da B3, né? Do B3 Shadow, que é o fundamento da B3, ele acelerou bem, né? Desde semana passada, na verdade. Depois de um movimento de queda, antecipou a correção aqui, né? Vocês estão vendo, né? Fez topo aqui bem antes. E aí começou a corrigir, e aí a bolsa veio atrás, começou a corrigir também. E aí fez fundo aqui, né? Na verdade, a bolsa até fez fundo antes do indicador de fundamento, mas aí ele disparou, né? A gente vê aqui nas barras do histograma, mostrando que ele acelerou bem. Amanhã provavelmente vai ser mais um dia positivo, tá? Para a bolsa. Mas como eu falei, eu acho que pode ser um dia de topo, né? E aqui o dólar também fez o que a gente esperava, né? Continuou caindo. E como eu comentei, né? Aqui tem alguns indicadores de fundamento do dólar também, né? Que é o dólar shadow. Mostrando também que o fundamento do dólar está piorando e o dólar está corrigindo com base nesse fundamento, né? Mas aqui também tem um contexto de ondas de Elliott, né? Acho que é uma onda B, e provavelmente, eventualmente, a gente vai ter uma onda C para cima, que eu acho que só vai vir quando a gente concluir esse movimento aqui, né? Provavelmente vai concluir amanhã com a reação positiva do mercado. Tá bom? Então é isso que eu queria comentar para vocês. Queria falar um pouco sobre a inflação. Eu ia escrever um texto, mas eu achei que era mais fácil gravar um vídeo aqui. A gente faz um vídeo rapidinho, vocês colocam um acelerado aí. A expectativa é essa, né? Para resumir, eu acho que a inflação vai cair. Os dados estão mostrando isso. Tem vários indicadores aí mostrando que a inflação
os dados que afetam a inflação, eles estão em queda, então provavelmente a inflação vai cair também. E provavelmente isso vai ter um impacto positivo no mercado, aí, principalmente porque vai ser uma quebra de expectativas em relação à fala do Jerome Powell, né? Ele vai perder um pouco dos argumentos que ele tinha contra. Não um pouco, né? O Fed está muito atrás da curva, né? Mas eu acho que um dado que indique desaceleração da inflação vai com certeza aliviar um pouco a pressão do Banco Central americano para essa subida de juros aí, para esse hike. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço para vocês e boa noite.